bem com vocês? É muito bom estar junto com você nesta aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o meme e a língua portuguesa. Na aula de História, vocês aprenderam que a primeira Revolução Industrial mudou as formas de trabalho e também as maneiras das pessoas se prepararem para ele. A industrialização também mudou a forma de viver dos povos da Oceania, África e Ásia, devido ao violento processo de colonização. Sobre este tema, em Geografia, o professor apresentou a vocês as relações entre a globalização, a divisão internacional do trabalho e os setores de educação, pesquisa e desenvolvimento. Comentou também como essas relações interferem nos espaços geográficos, na vida social e econômica, a partir do acesso ou não à educação e as inovações tecnológicas também. Em nossa última aula, aprendemos que tecnologia quer dizer o estudo de diferentes técnicas aplicadas em função de um produto ou serviço. Por sua vez, aprendemos que inovação tecnológica está relacionada ao incentivo ao conhecimento, à criatividade, investimentos financeiros e humanos em uma técnica já conhecida. Dessa forma, produtos e serviços tornam-se mais dinâmicos e eficientes. As mudanças ocorridas na sociedade a partir da Internet 2.0 transformou o modo de trabalho e estudo. E como exemplo disso, trabalhamos o gênero hipertexto. Aquele que possui um texto dentro de outro e que já existia na cultura do papel, mas que expandiu-se com o uso de links por meio da popularização da internet. Isso exigiu do leitor novas habilidades de leitura. Por falar em mudanças na educação e no trabalho, me diz aí, já pensou em ser youtuber, gamer profissional, criador de memes virais? Olha, essas são as profissões dos sonhos de muitos adolescentes. Vamos começar a nossa aula, então, falando sobre as profissões possíveis a partir da internet, memes e língua portuguesa. Bom, uma das diferenças, que a internet 2.0 trouxe também para as pessoas, modificando a sociedade, é o e-commerce, certo? E o que é isso? O que é esse e-commerce? É o comércio por meio da internet, mas não só o pagamento pode ser feito por meio da internet. Toda a compra deve ocorrer por meio dela. Como isso funciona na prática? Bem, o site, uma loja virtual, é criada, expõe ali os produtos, o cliente acessa esses produtos por meio da internet, escolhe, seleciona ali o que ele quer, e então ele efetua a compra e faz o pagamento também via internet. A entrega desse produto, que é físico, se for a compra de um produto, é feita por meio do correio. Ainda não temos teletransporte, não é verdade? Ainda não. Então, é feita pelo correio mesmo. E aí, quem organiza tudo isso, quem controla, quem institui as regras e fiscaliza também, é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E a estimativa para o crescimento desse tipo de comércio, desse mercado, é estimado que cresça 18% ainda em 2020. Olha só que interessante. E pode movimentar, ainda em 2020, 106 bilhões de reais. Certo? A imagem que nós trouxemos aqui, então, está bastante relacionada a isso, O uso aqui de um computador, o carrinho de compras, que também é um ícone, desse tipo de serviço. E aqui a palavra shop, que está relacionada à compra mesmo, à ação de comprar. Se mudou a forma das pessoas venderem, comprarem, mudou também a maneira e a forma de outras profissões. Algumas foram caindo em desuso e outras foram nascendo e ascendendo também. Uma profissão que é bastante visada pelos estudantes que são adolescentes é o influenciador digital.
O que é um influenciador digital? É uma pessoa que está em diversas plataformas, né, de divulgação de conhecimento, seja de vídeos ou de fotos, né, ou de conteúdo, seja ela a rede social que for, como nós já vimos algumas nas aulas anteriores. E essa pessoa, né, tem diversos seguidores. Então, ela tem muitos seguidores mesmo, é um número muito significativo. Então, ela é considerada um influenciador digital. Ele cria conteúdos para um mercado, um público, um nicho, né, um grupo de pessoas específico. Por exemplo, há pessoas que produzem conteúdos para alunos. Há pessoas que produzem conteúdos relacionados à culinária. Outras pessoas produzem conteúdos voltados para a organização da casa, do armário, por exemplo, né? Então, tem diversos tipos de conteúdo. E aí, o influenciador digital, ele escolhe esse nicho de mercado, nesse público-alvo que ele quer, né, abordar e atingir, e ele constrói seus conteúdos em função disso, certo? E aí, como é que ele ganha a vida, então? Porque só fazer o vídeo e postar não paga o boleto, não é verdade? Bem, o que ele faz, né? Como que gera, né, o pagamento dessa pessoa? Como ele consegue sobreviver com isso? Está relacionado à propaganda. Então, sempre que a gente vai a uma plataforma de vídeo, né, e quer ver o vídeo de alguém, há ali diversos comerciais. Lembram-se que nós estudamos a publicidade e a propaganda em aulas anteriores? Olha só como ela é importante. Às vezes, esse digital influencer não é quem aparece nessa propaganda, mas o fato de você estar vendo esse vídeo e a propaganda estar sendo veiculada durante a visualização desse vídeo já é uma garantia, né, da empresa que está construindo essa publicidade, garantir que o produto dele está chegando até você. Bem, como que eles vão saber qual propaganda inserir, por exemplo, num vídeo relacionado à culinária? Qual propaganda inserir num vídeo relacionado a jogos? Obviamente, eles vão criar os cookies. Estão lembrados? Então, a partir de como você navega, os seus rastros pela internet são monitorados, pesquisados, registrados e então eles começam a te oferecer produtos por meio, então, das postagens, né, os public posts. Os public posts também podem ser compreendidos da seguinte maneira. O digital influencer recebe presentes, né, brindes, produtos, e aí ele utiliza esse produto, faz um teste e faz a famosa resenha. Então, ele faz um vídeo falando como foi utilizar aquele produto. Se o produto é de qualidade, como fica melhor, o que ele sugere, enfim. Então, é uma forma também dele ganhar a vida, né, e pagar os seus boletos. E há também a questão da venda mesmo de produtos ou serviços. Por exemplo, as pessoas que organizam, né, fazem vídeos relacionados a um tutorial de maquiagem, por exemplo, podem oferecer também a venda de serviços. Um curso oferecido pela internet. Por exemplo, o youtuber é um influenciador digital também, ele pode ser, certo? Mas o que difere o youtuber dos outros influenciadores digitais? Algumas coisas, né, são diferentes. Por exemplo, é necessário que seja a plataforma, né, YouTube, obviamente. É preciso que ele divulgue conteúdos em outras redes sociais. Então, só ter o canal no YouTube não é suficiente para que ele consiga, né, viver, né, dessa profissão, né? Ele precisa, por exemplo, vincular seus vídeos a outras plataformas e a outras redes sociais também para alcançar o maior número de pessoas possível. É necessária dedicação a uma temática. Então, quando, né, essas pessoas se especializam, por exemplo, em um assunto, eles vão criando conteúdos mais robustos, mais fortes e melhores também, pressupõe-se. E é necessário também persistência, não é verdade? Porque, afinal de contas, conseguir seguidores, né, e inscritos nos canais é muito difícil. Os youtubers, então, ganham a vida da mesma forma que a maioria dos digitais influencers, ok? Por meio de publicidades, os patrocínios, né, os eventos que eles promovem e também os comerciais, ou que eles mesmos fazem ou que eles veiculam nos public posts. E o gamer? O gamer também é um tipo de influenciador digital. Né? E como é que funciona?
por incrível que pareça, parece muito com o mundo dos esportes, né? O mundo físico aí dos esportes. Mas parece um pouquinho lá no mundo do futebol. Como vocês sabem, não é tão fácil a vida de quem quer ser um jogador de futebol profissional, certo? É necessário que um clube venha, que avalie, que faça um contrato, né? E mesmo assim a gente sabe que há grandes diferenças salariais. Então vamos lá. O gamer, então, também chamado de pro players, né? Jogadores profissionais, eles têm clubes, eles são inscritos em clubes, são empregados em clubes, recebem mensalmente ou por exemplo, bater meta, né? Vencer campeonatos, né? Podem receber assim também. E é necessário uma dedicação muito grande, né? Eles trabalham muito mesmo, são muitas horas por dia se dedicando, então, aos jogos. Mesmo que os campeonatos sejam anuais, semestrais, é necessário que eles continuem treinando, então por isso é necessário bastante dedicação. Como um outro jogador de esporte, né, físico, assim como nós já conhecemos, eles também podem lucrar com a imagem pessoal, né, com patrocinadores. E olha que interessante, eles já começam a carreira pensando na aposentadoria. Isso porque a vida útil, né, digamos assim, a vida produtiva desse tipo de profissional, de trabalhador, é até 26 anos. Muito rápido, não é verdade? Porque aqui, aos 26 anos, já começa a diminuir os reflexos. Então, ele não consegue mais fazer o necessário, né, responder tão rapidamente, né, ao controle remoto mesmo ali, né, dos jogos. E assim vencer as partidas. Falando então de youtubers e de canais que são muito comuns aqui no Brasil, vou mostrar a você apenas alguns, tá? Aqui busquei os que são mais conhecidos e depois, se você quiser e for do seu interesse, for viável para você, você pode consultar. Aqui nós temos o Whindersson Nunes, né, que foi o motivo lá da especulação um pouquinho anterior aqui a esse momento da nossa aula. Aqui é um print, tá, do canal dele. E aqui a gente tem aqui já o link de diversas redes sociais, além da plataforma de vídeo YouTube, certo? Então aqui tem a quantidade de inscritos, uma quantidade bastante significativa. Temos aqui a descrição do canal, o que ele objetiva com isso, né? Ele está no YouTube aqui, ó, desde 2013, então aqui tem bastante informações que vocês podem verificar para ver se esse canal vale a pena ser seguido ou não. É assim em toda a plataforma, certo? Vocês podem ver também aqui em cada vídeo, por exemplo, se aquele conteúdo é seguro, se não estão ali inclusas fake news. Por exemplo, quando a pessoa publica esse vídeo, quando você vai na descrição do vídeo, lá está, ou pelo menos, né, espera-se que a pessoa coloque a referência de onde é que ela buscou informações para criar esse conteúdo. Canais sérios fazem isso. Aqui nós temos o canal aqui do gamer Resende Evil, e ele, uma coisa interessante é que já está logo escrito aqui, né, vídeos todos os dias, ao meio-dia, 2 da tarde, 6 da tarde e às 8 horas da noite. Pessoal, são 4 vídeos por dia. É muito conteúdo, né, que a pessoa tem que produzir em um único dia e assim postar, não é verdade? Assim como o canal dele aqui já sugere, né, lembrando lá do jogo, né, o Resident Evil, ele é um canal relacionado a comentar jogos virtuais. Aqui nós temos um canal muito famoso aqui no Brasil, né, que é o canal da Juju Prazer, que é uma menina que fala sobre questões, né, políticas, sociais, e ela fala bastante também de como é ser mulher e fala também dos relacionamentos entre as pessoas de uma mesma família, amizades, né, enfim. E aqui tem a descrição, certo? Depois, se vocês tiverem interesse, podem consultar. E aqui a gente tem um canal interessante, que é o Coisa de Nerd. Então, esse aqui é um casal, né, eles até colocam aqui, somos Leon Martins e Nilce Moreto, um casal que faz vídeos sobre games, tecnologia e ciência. Esse canal aqui especificamente, né, ele coloca a referência, né, nos seus vídeos ali de onde foi que ele pesquisou as informações para construir o conteúdo que eles veiculam, ok?
é um canal que tem diversas séries também, né? Não são todos os vídeos sobre comentários de jogos, né, por exemplo, mas também inovações tecnológicas, né, e acontecimentos também do dia a dia das pessoas que eles comentam. Mas pensando em tudo isso, né, vamos àquela pergunta novamente. O que é que tudo isso tem a ver com a língua portuguesa? Certo? Bom, como nós já comentamos em aulas anteriores, a língua portuguesa estuda as relações entre as pessoas e voltadas para a comunicação. Então, a partir da questão essas novas profissões, né, que tipo de textos, então, podem ser gerados e construídos a partir dessas novas situações de comunicação? Então, a partir da criação da internet, né, e sua popularização, como é que as pessoas se comunicam? E a partir dessa comunicação, há a criação de novos gêneros textuais? Pode ter certeza que sim. E quanto a isso, a língua portuguesa tem tudo a ver, certo? Nós vamos estudar como gênero textual, nossa aula de hoje, o meme. E já para introduzir aqui o assunto, eu já coloquei um meme aqui para você. Um meme aqui do Seu Madruga, né? E esses óculos. A gente já sabe, né, que esses óculos têm uma característica marcante, que quer dizer que a pessoa está, como vocês gostam de dizer, né, se achando naquele momento, certo? A pessoa está aqui tirando onda, né? Ela está segura e plena. Bom, quando foi o contexto, então, de criação do meme? A criação do meme, pessoal, esse termo, né, inicialmente, ele não foi criado para falar sobre o meme como nós conhecemos hoje, não. Esse termo foi usado de maneira despretensiosa, né, não voltada para esse assunto, por Charles Dawkins. Ele construiu um livro, né, ele escreveu esse livro na década de 70, falando sobre os memes e os genes. E ele fez uma comparação, um paralelo entre os genes, né, aquele mesmo voltado para a biologia, né, e o meme, a memetização. Mas isso estava relacionado à cultura. Ele estava fazendo um estudo aqui da sociedade. Ele não tinha o objetivo de criar um novo gênero textual, não. Mas como isso tudo, então, foi acontecendo? Bem, segundo os estudos dele, né, e a proposta que ele tinha para explicar por que uma pessoa constrói uma situação e as outras aderem àquela ideia e replicam aquela ideia, ele tratou, então, de um termo, né, que é grego, mimeme. Olha que sonoro. E aí ele simplificou para meme. E aí, o meme, né, que significa mesmo replicar, repetir e copiar, explicava o porquê que uma moda é lançada e muitas pessoas passam a seguir. Porque uma pessoa famosa utiliza uma determinada cor ou um tipo de roupa e várias pessoas começam a procurar aquele estilo e aquela cor de roupa para se vestir também. Então, por que isso acontece? Essa cópia, essa replicação. Ele verificou que isso era um fenômeno social, né? Bem, então ele, né, que não tinha pensado de maneira alguma nesse gênero textual, né, os estudos dele, foram utilizados por outras pessoas também, né, que passaram a verificar aqui a possibilidade de criação mesmo de um gênero. E aí, a partir da década de 80, as pessoas começaram a verificar que imagens como esta aqui ao lado, com frases, estavam sendo replicadas na internet. E aí, olha a data, pessoal, década de 80 e década de 90. Isso coincide com a popularização da internet doméstica, não é verdade? Então, aqui os memes tiveram um crescimento muito grande, se popularizaram. E olha só, esse aqui é o dinossauro filosófico, né? Ele é o Velociraptor. E aí é o filósofo Raptor. Deram um novo nome. Inicialmente, essa imagem foi construída por um artista plástico. Não era para virar meme, não. Não tinha essa função. E aí, as pessoas se apropriaram, então, dessa imagem e passaram a criar frases, né? Então, olha só que interessante. Esse aqui é um meme que explica o meme. Olha só. Não sou mais um dinossauro. Virei uma ideia. Os memes relacionados a essa imagem propõem sempre uma reflexão, que tem a ver com a imagem, né? Que é esse dinossauro aí reflexivo. Bom, do que tem a ver, então, os genes e os memes?
tem a ver com a forma que eles se replicam. Aquele filósofo lá, né, que criou esse termo meme, ele verificou que os genes lá da biologia, eles eles têm 3 ações, né, assim, acontecem 3 coisas bastante significativas para que eles se perpetuem, que é a transmissão, a longevidade e a fidelidade. Quando ele trouxe isso para a questão da sociedade, né, e a questão cultural da sociedade, ele disse que os memes, para que eles permaneçam, né, para que eles se repliquem, 3 coisas são essenciais. Primeiro, que haja a transmissão, ele precisa estar num portador textual, né, no caso nas redes sociais. A durabilidade, não quer dizer que é para sempre, o meme é efêmero, isso quer dizer que ele tem uma duração curta, sai de moda, né, vamos assim dizer. E as cópias, né, que a gente vai ver que não são perfeitas, elas são modificadas, são ressignificadas. Bem, em relação aos memes, então, nós temos uma unidade de imitação, de ideias, de textos, de práticas, e nós percebemos que os memes, eles retratam a cultura popular nos ambientes virtuais. Aqui a gente tem o conceito lá do Museu de Meme, por incrível que pareça, existe um Museu de Memes, tá? É um site aqui do Brasil, da Universidade Fluminense. Depois consulte se for do seu interesse, vale muito a pena. Olha só o conceito. Meme, uma abreviação do grego mimeme. É um fenômeno típico da internet e pode se apresentar como uma imagem ou analogia, uma frase de efeito, um comportamento difundido, um desafio. Memes são geralmente efêmeros, mas no Museu de Memes eles se tornam memória. E não por acaso, né? Há aqui um jogo de rimas, um jogo de palavras que retomam a palavra meme, que quer dizer repetição e replicação. Bom, caracterizar os memes é uma coisa muito difícil, porque não há tantos estudos assim sobre essa categorização de memes. Mas há algumas características interessantes que eu pesquisei e trouxe aqui para vocês. O meme é gerado a partir de um contexto. Esse contexto é muito importante, porque fora desse contexto, possivelmente, nós não vamos compreendê-lo, ok? Alguns sim, alguns não, né? Então, o meme pode ser apenas uma imagem, pode ser uma imagem com legenda, nós já vimos exemplo desses 2. Linguagem informal é sempre utilizada na maioria das vezes, os erros gramaticais são propositais, né? Eles estão aqui com o objetivo de fazer uma crítica, de obter uma sonoridade, né, interessante, diferente daquela que é normal e convencional de se falar. Os neologismos aqui são muito comuns, muito presentes. O letramento midiático. Para conseguir ler um meme, é necessário ter uma certa familiaridade com esse meio, né? O virtual ali, o ciberespaço, certo? E a presença também da discussão e da comunicação. Por essas características, o meme pode ser sim considerado um gênero textual, certo? Bom, essa aqui é a página do Museu de Memes que eu trouxe para vocês. Aqui é a parte superior, né? E tá escrito aqui, olha que interessante, zoeira é serious business, né? Tentei falar em inglês, né? Mas aportuguesando aqui seria zoeira é negócio sério, ok? E tanto é que é o negócio aqui dessa página, né, do Museu de Memes. Lá você encontra memes de muitos anos atrás, memes super atuais, memes de hoje, vocês encontram lá. Fontes e referências. Essas fontes e referências aqui, pessoal, são estudos científicos mesmo, tá? Estudos científicos não são aqueles só relacionados à biologia, à saúde. Estudar a língua de uma população, né, de um país, de um povo, também é ciência, certo? E estudar a comunicação também é pesquisa científica. Então, vocês encontram aqui e tem aqui as exposições, certo? Tem acervos aqui, memes ótimos. Bom, os formatos. Como é que você pode ter um meme? Como nós já comentamos, as imagens legendadas são geralmente chamadas de image macros. As montagens imagéticas de exploitables. Será que eu falei certo? GIFs de reação e lookalikes. São comparações entre personagens, né? E o snow clones são padrões textuais formulares. Vai ficar mais claro agora porque nós vamos partir para os exemplos.
Há sites geradores de memes. Isso mesmo, se você quer criar o seu meme aqui, você pode acessar, por exemplo, o site Gerar Memes, que está todo em língua portuguesa, e você pode, então, pesquisar também e criar seus memes no IMgur. Eu já utilizei o IMgur, gostei bastante. Fiz um trabalho, né, em parceria com a professora de língua inglesa, a professora Tatiane, da minha escola, em parceria com ela, com todos os meus alunos dos 8º anos. Foi em 2018. Bem, você pode selecionar a sua imagem aqui e a partir daí você vai criando as suas frases, vai legendando da maneira que você preferir. Olha só esse meme aqui. Esse aqui é um exemplo de look-alike, uma comparação entre personagens. A comparação não é tão evidente, né, como as pessoas fazem, como eu faço. Tem look-alikes mais diretos, né, do que esse. Mas vejam só. Esse meme aqui tem um título, né, que é o Meme Vai à Escola, porque ele foi desse trabalho, certo, que nós criamos em sala de aula. E aí, os créditos do meme, gente, isso é muito importante, né? As pessoas trabalham com isso, né? Tem empresas para gerar memes. Então, é importante quando você divulgar, oferecer, né, os créditos. Fala quem fez o meme, certo? Eu sei que muitos deles não têm, mas se tiver, ofereça os créditos, tá? Dê os créditos à pessoa que criou. Então, vamos lá. Os créditos desse meme, então, vai para a minha aluna Larissa Ellen, né? Que agora já está no ensino médio. Mas o projeto que nós fizemos, né, nós demos o nome de O Meme Vai à Escola. Então, todos os memes dos alunos deveriam ter essa identificação aqui, né? Para a gente poder controlar e saber que o aluno não tinha apenas copiado da internet, né? Apesar que todo o processo foi no passo a passo em sala de aula. E aí, ela selecionou essa imagem. Então, como nós percebemos, tem duas mulheres aqui, lindas e plenas, né? Posando para a foto. E aí, no momento do clique, o que acontece, né? Uma delas se desequilibra e, de gorjeta, já oferece, né, um pé na cara da colega também. Bom, pessoal, então, tá falando sobre o que esse meme, né? Coisas que acontecem conosco no dia a dia, né? De pessoas desastradas. Então, olha só, a legenda dela. Eu e minha amiga tirando foto no corrimão da escola. Então, uma das características do nosso trabalho nessa época aqui era que os memes deveriam estar relacionados ao contexto escolar. Um outro meme também que foi gerado por um aluno chamado Ed Gleison, aqui tem os créditos, né, para ele, lá no nosso projeto, o Meme Vai à Escola, é do tipo montagem imagética, né? Então ele pegou uma sequência de imagens, um olho aqui, né, irritado, bastante irritado e lacrimejando, né? Então a reação seria o olho dessa maneira com água, assim reagindo à fumaça, e com lágrima reagindo a 3 aulas seguidas de língua portuguesa. Vou explicar a vocês então o contexto de criação desse meme. Por uma necessidade dos horários da escola, havia aqui 3 aulas de língua portuguesa seguidas nessa mesma sala de aula. E aí realmente é puxado, não é verdade? 3 aulas seguidas de um mesmo conteúdo, por mais que seja língua portuguesa e que a gente ame, né? É difícil sim. E foi com muito respeito que ele fez, estava super dentro da proposta, né? Que era realmente o contexto escolar, certo? Bom, agora esse meme aqui, que foi criado lá no site Gerar Memes, né? Ele está relacionado à imagem legendada aqui, bastante simples, né? Então, fazendo a leitura da imagem, complementa-se com a legenda, né? Foca nos estudos. E aqui a gente tem o GIF de reação, que geralmente ele não tem nenhuma frase, nenhuma legenda, e o personagem, né, a pessoa que está ali, pode ser até mesmo um animal, né, ele está com uma reação interessante, né, ele é feito mesmo para reagir a comentários ou dar sequência a conversas nas redes sociais. E aqui nós temos um tipo de meme que o que é principal nele é a frase. A frase não muda, né, ou parte dela permanece. As imagens não são tão fundamentais quanto a legenda. Por exemplo, você pode substituir o dólar por semente de linhaça, por exemplo, né? Essa moça aqui, ela tem um conteúdo interessante sobre culinária, então por isso que ela está substituindo por linhaça, certo? Então, outros memes você pode ver, né, nesse estilo aqui, você pode substituir isso por aquilo, por exemplo, né? Então, nesse tipo, os padrões textuais formulários aqui são essenciais. Para a nossa atividade de hoje, então, né, você vai poder legendar uma imagem, certo? Vamos fazer um meme relacionado à imagem e legenda. A partir da imagem, crie uma legenda com o tema da sua preferência. Aqui nós temos uma personagem, né, de novela, possivelmente você já conhece,
Mas se você não conhece ainda, a personagem chamava-se Nazaré e ela era malvada. E a Nazaré, então, no momento, né, numa cena, ela se mostra muito confusa. E essas imagens, nessa sequência de imagens, foram montadas assim, né, e colocaram aqui, ó, fórmulas matemáticas, né? Nossa, ela está aqui calculando, tentando entender o que está acontecendo. Então, você pode criar aqui a sua legenda que complemente, né, essa imagem aqui, criando um meme com o assunto do seu interesse. Eu não resisti e criei a minha própria legenda. Agora meme é tarefa, né? E é assim, na verdade, se é gênero textual, é sim. Então, eu vou memetizar essa atividade aqui para o portal. Continue fazendo as suas atividades, principalmente essas dessa aula de hoje, assim como as outras, e aquelas que o seu professor elabora para você também. Te vejo na próxima, pessoal. Tchau!